Olá, eu sou Jobair Shafachek, médico geriatra, diretor do Espaço Maturidade, Ciência e Humanismo, e estou aqui para mais uma aula do Projeto Blue Age. Hoje nós vamos conversar sobre por que consultar um geriatra. O geriatra deve ser o grande maestro do seu processo de envelhecimento, não só das suas doenças. E o que faz o maestro? O maestro, ele controla o ritmo, controla a direção, controla o tom geral, buscando uma harmonia entre os vários artistas. O maestro também é responsável por ensinar, por motivar, por ajudar os músicos a tocar com precisão, unidade, equilíbrio e energia. Assim como viver é uma arte, o processo de envelhecimento também é cheio de nuances, é cheio de escolhas, ele é único para cada indivíduo e você precisa ter alguém para te auxiliar nas melhores escolhas para que você tenha um processo de envelhecimento o mais ativo, o mais saudável possível. E quem é o geriatra? O geriatra é um médico. É um médico titulado pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e pela Associação Médica Brasileira. Para isso, ele passou por um rigoroso processo de seleção e possui um R que é um registro de qualificação de especialidade para atuar na área da geriatria. O geriatra deve ter uma ampla formação que vá desde a promoção da saúde, passando também pela prevenção e tratamento de doenças, bem como a reabilitação e chegando até mesmo aos cuidados paliativos. O geriatra possui uma abordagem ampla, que é essencial para a atenção ao idoso, pois leva em consideração não só a doença em si, mas todos os impactos no processo do envelhecimento, e também o contexto onde o idoso está inserido, seja o contexto social, o contexto familiar, e acima de tudo o impacto de cada ação na capacidade funcional do indivíduo. E a pergunta que sempre me perguntam, a partir de que idade eu devo consultar um geriatra? Não existe uma idade definida. Sabemos que a nossa capacidade intrínseca ela começa a cair ao redor dos 30 anos, mas é um processo extremamente lento e heterogêneo entre as pessoas. Como já conversamos em outras aulas, a idade cronológica é um péssimo marcador do seu estado de envelhecimento. Eu diria que a idade para você consultar um geriatra é quando você começa a se interessar sobre como será o seu processo de envelhecimento, como que você vai se preparar para se envelhecer bem. Para a maioria das pessoas, isso ocorre ao redor dos 50 anos. A pessoa passou de meio século, ela começa a perceber como é que vão ser os próximos anos. E aí ela começa a querer fazer mais exames, tomar algumas atitudes preparatórias para envelhecer bem. Mas quando o geriatra se torna essencial, nessa condição você é quase que obrigado para o teu bem consultar um geriatra, especialmente nas chamadas síndromes geriátricas. O que são essas síndromes geriátricas? A gente tem um slogan para elas. Antigamente nós chamávamos dos 5 Is, porque elas começam com a letra I. Quais seriam esses 5 Is? A imobilidade, aquele idoso que não consegue mais caminhar, está restrito ao leito. A instabilidade postural, que são as tonturas, as quedas frequentes. A iatrogenia, como já conversamos na outra aula, onde a polifarmácia, o uso de muitos medicamentos, é um dos principais componentes da iatrogenia, a insuficiência cerebral, ou seja, os quadros de demência ou aqueles quadros depressivos mais importantes que afetam sobremaneira a vida da pessoa, e a incontinência esfincteriana, seja ela urinária ou fecal.
Esses 5 grupos de problemas, eles são considerados síndromes porque eles têm múltiplas causas. Muitas vezes uma incontinência ela pode não estar relacionada apenas ao sistema urinário, pode ter causas em medicamentos, pode ter causas cerebrais, pode ter causas ortopédicas, por exemplo. Então é importante que o geriatra, com uma visão ampla, aborde essas questões muito mais do que o especialista de cada área. Esses conceitos das síndromes geriátricas foram evoluindo e hoje chamamos eles de 5 M's. Mudou a letra inicial para o M, considerando novos fatores. O primeiro M podemos chamar do M da mente, que é o da depressão, da demência, da confusão mental, do delírio. O segundo M, o M da mobilidade, que está principalmente relacionado às dificuldades com a deambulação e as quedas. O terceiro M da medicação, especialmente a polifarmácia. Até aqui estão igual aos 5 Is, mas os últimos 2 M's acrescentam novidades. Um dos M's seria a multicomplexidade. Hoje a consulta geriátrica é extremamente complexa, porque você tem no mesmo organismo muitas doenças, muitos fatores de risco, muitos medicamentos que tornam o processo extremamente complexo. Então, se você tem muitas doenças crônicas, independente da sua idade, já é hora de você passar por um geriatra. E o último M é o mais importa. Nós já conversamos sobre o mais importa lá nas primeiras aulas do nosso projeto. É importante que você tenha um profissional que não olhe só para a doença, que olhe para você e consiga junto definir um plano de ação dentro das prioridades que são mais importantes para o seu dia a dia, para as suas experiências, para os seus conceitos de vida, para aquilo que mais importa para você. Também é importante consultar um geriatra na hora que surgem questões muito práticas, como, por exemplo, até quando eu posso dirigir? Até quando eu posso morar sozinho? Até quando eu posso tomar os meus medicamentos sozinho? Isso geralmente é uma preocupação dos filhos em relação aos pais. Até quando eu posso vir sozinho a uma consulta? Até quando eu tenho capacidade para os atos da vida civil, como assinar documentos de compra e venda, transferências, etc. Para tudo isso é importante uma avaliação da capacidade funcional do geriatra, do paciente. E quem faz isso é o geriatra. E como se preparar para uma consulta geriátrica? Sendo a consulta geriátrica muito complexa, normalmente ela é uma consulta mais demorada. O geriatra não é um super-herói, ele não vai dar conta de todos os problemas, todas as especialidades médicas em uma consulta. É muito importante que você saiba disso. Você vai precisar acompanhar esses problemas, possivelmente em várias consultas, e não fazer tudo em uma consulta só, porque isso demanda muito tempo organizar toda esta complexidade. É importante que você traga tudo anotado. Os medicamentos que você toma, sejam eles prescritos por médicos ou aqueles que você toma por conta própria, sem prescrição. Que você traga todas as cirurgias, as internações que você já fez, porque tudo isso vai trazer um impacto que é preciso saber. Tenha objetivos específicos em cada consulta. Cada profissional tem uma agenda, cada profissional tem um tempo de consulta. Muitas vezes o paciente vem e conversa de muitas coisas e deixa o mais importante para o finalzinho da consulta, quando o tempo de consulta já acabou. E aí sai frustrado porque não conseguiu resolver aquilo que é mais importante. Então faça uma lista de prioridades do que você
quer resolver em cada consulta. Saiba quanto tempo o profissional tem disponibilizado para aquela consulta. Também é importante que você dê tempo para as ações de prevenção e promoção de saúde, pois muitas vezes a gente passa a consulta inteira falando de problemas e esquece de fazer as medidas preventivas e de promoção de saúde. O que você achou dessa aula? Gostou? Foi uma aula mais curta, mais simples, mas bastante objetiva e direta, mostrando a importância da consulta geriátrica para todas as pessoas, especialmente para aquelas acima de 50 anos. Assim encerramos mais uma aula do nosso projeto Blue Age. Compartilhe esses vídeos, vamos mudar a cultura, e isso a gente só faz com conhecimento, boa informação e compartilhando a aula com outras pessoas. Até breve.